Aleluia, saudações, muito obrigado por nos encontrar mais uma vez num dia do Senhor. Muito obrigado pelo nosso grupo de louvor que nos abençoou com músicas poderosas, inspiradoras. Hoje iniciamos cultos que fazem parte dos nossos cultos internacionais em inglês. Temos brochuras em inglês e em coreano. Então receba brochuras aí. Essas são sessões inglesas. É de ver se a tradução está funcionando dignamente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje iremos ter a nossa leitura em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 13 até versículo 18. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro de Egito até o grande rio, o Eufrates. O tema da sessão de hoje é a Aliança da Tocha, parte 1. Este é parte 1, parte 2 vai continuar próxima semana. Estaremos falando acerca da Aliança da Tocha. O que é a Aliança da Tocha? Deus fez 7 alianças com Abraão. A Aliança da Tocha é a quarta. Quarto é o meio entre as 7. Deve ser uma das alianças muito importantes. A Aliança da Tocha é importante porque nos ensina toda a história da redenção. Mostra que a culminação da história da redenção é de que o reino de Deus seja estabelecida nesta terra para os verdadeiros descendentes de Abraão. Vamos tentar entender a aliança da tocha. Número 1. Qual é o conteúdo da aliança? É como um contrato, é um acordo entre duas partes. Fica que há algumas promessas que estão sendo entregues a ambas as partes. Por isso, a aliança da tocha é um acordo entre Deus e Abraão e a descendência de Abraão. Há duas coisas grandes que estão sendo prometidas aqui na aliança da tocha. Número 1 é a promessa concernente aos descendentes. Aqui Deus promete a Abraão que ele terá muitos descendentes. Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. É a primeira promessa que vemos nesta aliança, que Deus diz a Abraão que terá muitos descendentes. Uma coisa que precisamos entender é: quem são os descendentes de Abraão? Isso é o que até muitos estudiosos até hoje estão debatendo. E os judeus, eles reivindicam ser os descendentes de Abraão. No Novo Testamento, a Bíblia diz que aqueles que têm a fé de Abraão são esses que são descendentes de Abraão. Gálatas 4, versículo 7, a Bíblia diz que
aqueles que têm a fé de Abraão são os verdadeiros descendentes de Abraão. Mas já em Gálatas 3, versículo 29, diz que aqueles que pertencem a Cristo, estes é que são verdadeiros descendentes de Abraão. Exemplo, Abraão teve quantos filhos? Será que sabem quantos filhos teve Abraão? É uma quebra-cabeça, porque muitos dizem que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Mas depois da morte de sua esposa Sara, Abraão casou-se com uma mulher chamada Quetura e tiveram 6 filhos juntos. Desta forma, Abraão tinha 8 filhos. Dentre estes 8 filhos, quem é o verdadeiro descendente de Abraão que carrega a aliança para o futuro? Apenas o Isaac dentre os 8 filhos. Apenas Isaac dentre os 8 filhos é que é chamado o descendente de Abraão. Quer dizer, não importa se você é um filho físico de Abraão, se não tem a fé de Abraão, está excluso desta aliança de descendência. Somente Isaac tinha a fé de Abraão, é chamado de descendência de Abraão, dentre os 8 filhos. A aliança da tocha, Deus está prometendo a Abraão que terá muitos descendentes espirituais verdadeiros, as estrelas do céu. Quer dizer que hoje temos muitos descendentes de Abraão. Quer dizer, eu e você somos verdadeiros descendentes de Abraão hoje em dia. Pode levantar a questão, como assim? É porque nós cremos em Jesus Cristo, por aí dizer, temos a mesma fé que habitou em Abraão. É por isso que somos descendentes de Abraão. A promessa que Deus deu a Abraão nesta aliança é a promessa concernente à terra. Deus prometeu dar a Abraão uma terra. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18, a Bíblia diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A promessa é de que Deus dará a Abraão esta terra, que significa a terra de Canaã. Coloca fronteira, diz que a partir do rio do Egito até o grande rio Eufrates. A promessa mostra que os verdadeiros descendentes de Abraão tomarão posse da terra de Canaã. Coisas, descendentes e a terra. Por que isso é importante? Tão importante porque para ter um reino vai precisar do povo e da terra. Em poucas palavras, o que Deus estava prometendo a Abraão aqui é o reino de Deus. Deus estava a dizer a Abraão que ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra e os descendentes de Abraão seriam os cidadãos deste reino. Então, seriam eles a tomar a posse desta terra, o que queria dizer todo o universo. Os filhos de Abraão tomar posse da terra toda, é daí onde teremos o reino de Deus estabelecido aqui no mundo. Esta é uma promessa. É por esta razão que a aliança da tocha é muito importante. Que esta é o alvo da história da redenção, o estabelecer-se do reino de Deus aqui na terra. Depois de Deus ter feito essa aliança com Abraão, lhe mostrou 2 sinais para dizer que esta aliança será cumprida. Então, o primeiro sinal é o forno de fumaça. O forno de fumaça. Gênesis 15, versículo 17 diz: sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. O primeiro sinal é o forno de fumaça. No tempo antigo, no mundo antigo, quando faziam alianças, cortavam animais em pedaços e as 2 partes da aliança
entrava por meio das duas partes dos animais. Quando estavam para fazer isso, aqui apareceu um forno de fumaça e uma tocha de fogo. É um forno de fumaça. O que isso significa? Porque Deus mostrou este forno de fumaça. Forno de fumaça significava as dificuldades, o sofrimento que os israelitas passariam lá no Egito. Isso significava as aflições, dificuldades e sofrimento que os israelitas passariam no Egito. Isaías 48, versículo 10 diz: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. A escritura deixa claro que o Deus treina, modela, ele equipa o seu povo, ele refina o seu povo através da fornalha de aflições. Em Deuteronômio 4, versículo 20 diz: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Isso é o que Deus diz depois de tirar Israelitas do Egito. Ele diz que eu vos tirei do forno de ferro no Egito. Eles trabalharam no Egito por 400 anos como escravos. É o que quer dizer estar na fornalha de ferro. A fornalha de fumaça prefigurava o sofrimento que Israel iria passar lá no Egito. Número 2, Deus lhe mostrou a tocha de fogo. O que significava esta tocha de fogo? O fogo, muitas das vezes na Bíblia, simboliza a presença de Deus. Então, aqui também não vai fugir a regra. A tocha de fogo simboliza a presença de Deus. Isso acontecia nos tempos antigos, quando as pessoas entravam num acordo. Agora, quando celebramos o contrato, duas partes assinam o papel, ou seja, o documento do contrato. No mundo antigo, que acontecia quando as pessoas entrassem num acordo, eles cortavam os animais do meio e ambos passavam por meio daqueles animais cortados. Nesse simbolismo, eles estavam a dizer: eu juro pela minha vida que vou manter esta aliança. Se não manter esta aliança, que eu morra como morreram estes animais. É mais interessante aqui, nesta aliança da tocha, é que apenas a tocha do fogo passou por dentro, por meio das partes dos animais. E Deus não disse a Abraão para passar por meio dos pedaços. Que chamamos esta aliança a aliança da tocha. Os outros estudiosos, por exemplo, as escolas judaicas chamam desta aliança a aliança dentre as partes ou dentre os pedaços. Chamamos isto a aliança da tocha porque na história da redenção o reverendo Abraham Pack chamou esta aliança da aliança da tocha. Creio que este seja o verdadeiro nome para esta aliança. Por quê? Porque aquele que jurou por manter esta aliança, por velar por esta aliança, é a tocha que passou pelos pedaços. E era esta tocha. A tocha representava a Deus. Esta razão que é chamada da aliança da tocha. Que somente a tocha passou pelos pedaços. Isso quer dizer que Deus toma a responsabilidade de velar e manter esta aliança. Deus é responsável por esta aliança e ninguém mais. Isso quer dizer, mesmo que os descendentes de Abraão quebrem a aliança, quem vai pagar por essa quebra? Deus tomou a responsabilidade disso. É Deus que diz: eu me responsabilizarei pela aliança. E você é só sentar
e gozar dos benefícios. É esta, assim, a aliança da graça. Os israelitas profanaram esta aliança, quebraram a aliança, pecaram contra Deus nesta aliança, mas quem pagou o preço? Jesus é que pagou o preço. Por isso que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para sofrer e morrer, para pagar pela quebra da aliança. Deus fez com o Abraão, que Deus manteve a sua palavra, mesmo que não tenha sido ele a quebrar a aliança, ele pagou pela quebra ou pela ruptura da aliança. Chamamos da graça de Deus. Trouxe esses dois sinais ao Abraão. Ou seja, o forno de fogo e a tocha de fogo. Quer dizer, o forno de fumaça ou a fornalha da fumaça e a tocha do fogo. Estes dois sinais nos ensinam duas coisas hoje em dia. Nos ensina que a fornalha de fumo ou de fumaça e a tocha de fogo trabalharão juntos sempre, até que a salvação do homem seja consumada. Isso quer nos dizer que a fornalha de fumaça e a tocha de fogo estarão sempre conosco até Cristo voltar. E que o reino de Deus seja completamente estabelecido. E isto quer nos ensinar que Deus sempre está conosco. Nos ensina que Deus sempre está conosco em todas as provações e aflições. E a fornalha de fumaça demonstra e simboliza as aflições, dificuldades, sofrimentos que passamos nesta vida. Então, significa que os sofrimentos, aflições, dificuldades continuarão conosco. O que Deus está nos dizendo aqui é que, mesmo no meio destas coisas, Ele está conosco. E a razão pela qual passamos por dificuldades, sofrimentos e aflições é por causa da pecaminosidade do homem. Não é a culpa de Deus. Deus está nos dizendo é que nós passando por estas todas as coisas, Ele estará conosco, nos fortalecendo, fazendo com que não percamos a nossa fé e tenhamos um meio de escape delas. Só em Isaías capítulo 63, versículo 9 diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em todas as suas aflições, ele, com o E maiúscula, significa Deus, estava ali conosco e sendo afligido conosco. É a promessa que Deus coloca-nos hoje. Lembra dos 3 amigos de Daniel que foram lançados no forno do fogo. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou para o forno, viu 4 pessoas e não 3. Estou certo? E a 4ª pessoa, a Bíblia diz que era como o Filho de Deus. Então, este era o Jesus Cristo. Daniel e os seus 3 amigos, o cativeiro da Babilônia, era como a fornalha do fogo. Isto nos ensina que durante esse cativeiro todo de 70 anos, Jesus estava ali com eles. Também no tempo de Moisés em Midian, ele era pastor das ovelhas. O que é que ele viu? Viu a sarça ardente e ouviu uma voz saindo da sarça ardente. Isso encontramos em Êxodo capítulo 3, versículo 2. E diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
Isto é o que é mais importante aqui, que atraiu a atenção de Moisés. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E a sarça está ardendo por um bom tempo. Deveria consumir-se e ficar as cinzas. Não é isso normal que acontece? Era o caso deste incidente, porque a sarça estava ardendo, mas não se consumia. Deus estava ali e a sua voz foi ouvida a partir daquele fogo. A sarça significa os israelitas e o fogo significa o sofrimento que eles estavam a passar no Egito por 400 anos. Essa que Deus está colocando para Moisés aqui é que mesmo que eles estejam ardendo nessas aflições, como esta sarça, este aperto, estas aflições, este sofrimento não vai acabar com Israel, não vai consumir o povo. Permanecerão e sairão dali são e salvos. Deus cumpriu esta promessa e foi e tirou o Israel depois dos 400 anos. 400 anos é muito tempo. Habitualmente, quando uma geração sai de um lugar para se estabelecer no outro lugar, leva 3 gerações para eles perder a sua cultura, perder a sua língua, perder a sua identidade. Quer dizer que no espaço de 100 anos, para uma geração agora é um espaço de uns 30 anos. O Israel foi escravizado no Egito por 400 anos e mesmo assim não se esqueceu de Deus, não se esqueceu de sua identidade, preservou-os e os tirou do Egito, os fez do seu povo. Não aconteceu só no Egito, primeiro aconteceu no Egito, e segundo aconteceu na Babilônia, terceiro aconteceu com o Império Romano que tentou erradicar a raça judaica. A nação israelita desapareceu por quase 2000 anos. Ganharam a sua independência em 1948 e assim reconstruíram-se. Nunca aconteceu na história. Mas como é que está a acontecer com os israelitas? Usando a eles como exemplo para fazer-nos entender que os verdadeiros descendentes de Abraão, não importa o que possa acontecer, eles nunca serão consumidos. E independentemente de aflições, dificuldades que eles passarem, Deus não permitirá com que sejam consumidos. Deus será com eles dentro dessas dificuldades e irá lhes preservar e lhes salvar delas. Esta promessa é válida para nós hoje. Quero que creia nisso, que Deus está conosco, mesmo nestas aflições que estamos a passar. Terceiro, vamos olhar para os sacrifícios da aliança. Deus falou a Abraão acerca dos sacrifícios que eram necessários. Em Gênesis capítulo 15, versículo 9 a 10 diz que disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E Deus exigiu um sacrifício de Abraão. Sacrifícios são feitos por causa de nossos pecados. Quando peca, deve oferecer um sacrifício. Isso significa que Abraão pecou? E a resposta é sim. Como é que ele pecou? Em Gênesis capítulo 15, versículo 8 diz: e disse ele, Abraão: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Este versículo quer dizer é que Deus prometeu a Abraão lhe dar muitos descendentes e lhe dar esta terra. No que concerne à segunda promessa da terra, Abraão duvida de Deus e ele pergunta: como tomarei posse disto? Como saberei se tomarei posse disto? A palavra Abraão está a dizer a Deus: dê-me sinais
de que eu e meus descendentes tomaremos posse desta terra. Esta sim era o sinal do pecado, porque ele duvidou das promessas de Deus. É por isso que depois do versículo 8, no versículo 9 e 10, Deus exige um sacrifício. Que tipo de sacrifício Deus exigiu de Abraão? Qual é o significado destes sacrifícios? Ele requer 3 animais de 3 anos por cada um deles. E 3 anos. Muitas das vezes dizem que os animais conseguem ficar maduros, começar a produzir quando atingem 3 anos de idade. Significa que já são maduros. Significa que animal de 3 anos é o melhor que possa ter. E o número 3 é o número celestial. Temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas diretamente este sacrifício representam Abraão. No Testamento, quando trazia esses sacrifícios, quando você traz um animal, o sumo sacerdote ordena a colocar suas mãos sobre o animal. E simbolicamente quer dizer que todos os meus pecados são transferidos para este animal. Este animal representa a mim e todos os meus pecados. E matando esses 3 animais representava ao próprio Abraão. Eles morreram como um substituto a Abraão. Então, onde está o nosso sacrifício hoje em dia? O nosso sacrifício é Jesus Cristo. Jesus tomou todos os nossos pecados. Ele representa-nos a nós todos e representou-nos a nós todos quando morreu naquela cruz. Sendo Jesus é o nosso sacrifício. E quando Jesus morreu? Morreu depois de 3 anos do ministério público. Então, estes animais representam ao próprio Jesus Cristo, sua obra propiciatória por nós. Quando Deus ordenou a Abraão para cortar do meio os animais. E Deus ordenou que Abraão cortasse os animais do meio, e já falei acerca disso, que era um ritual que era feito antigamente para quando as pessoas entrassem num acordo ou uma aliança. E eles passavam por meio dos pedaços dos animais. E eles juravam, dizendo que qualquer um de nós que quebrasse a aliança morreria como estes animais. Jesus morreu como representante de Deus para pagar pela quebra desta aliança. O significado deste sacrifício para nós hoje em dia, porque nós não oferecemos sacrifício. Sacrifícios do Novo Testamento foram substituídos pela adoração na era do Novo Testamento. Estamos adorando. Eis aqui o nosso sacrifício que estamos oferecendo a Deus. Em Romanos 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós damos um sacrifício vivo, o que é a nossa adoração, culto de adoração. E adoração é o nosso sacrifício hoje. O que é adoração? Adoração é a nossa cerimônia de aliança hoje em dia. Por dar um sacrifício, Abraão estava fazendo uma aliança com Deus, certo? Hoje, por dar a nossa adoração, estamos fazendo a nossa aliança com Deus. Em Salmos 50, versículo 5 diz: Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Sacrifício é adoração hoje em dia, certo? Aqui estamos fazendo um concerto, uma aliança aqui agora. Jesus, como teu Senhor e Salvador, é entrar na aliança. E a nossa adoração é a confirmação ou a renovação dessa aliança cada dia ou cada encontro. Por isso que a adoração é muito importante.
Devemos render essa adoração a Deus. Adoração é mortificar a nossa natureza carnal. No Testamento, eles matavam literalmente os animais. E agora o que matamos é a besta que habita em nós, o homem pecaminoso, os desejos carnais. Em Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Todos estamos a passar por essas batalhas. Temos o Espírito de Deus que quer que façamos a vontade de Deus, que tem esta parte carnal que está lutando contra nós para que não façamos a vontade de Deus. O que é adoração? Adoração é mortificar esses desejos carnais, permitir com que o Espírito ajude-nos, impulsione-nos a cumprir a vontade de Deus. Fazendo hoje, mortificando nossos desejos carnais. Como diz Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Adoração é a renovação das nossas mentes. Quer dizer, nós erradicamos de nós pensamentos de desejos carnais. Vamos substituindo-os com pensamentos espirituais. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no versículo 1, ele diz que a adoração é trazer um sacrifício vivo. E no segundo versículo diz que é a transformação pela renovação da mente que vem pela palavra de Deus. Temos a palavra de Deus durante a adoração, nós mudamos nosso pensamento. Uau, este pensamento não era bom, tenho que substituí-lo com o certo. A transformação das mentes ou das pessoas na verdadeira adoração é o que deve acontecer. O Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Por que um espírito quebrantado e um coração quebrantado? Porque somos pecadores. Pecado no nosso coração, por isso que através da adoração nosso coração deve ser quebrantado, renovado na retidão de Jesus Cristo. Conclusão: a adoração é a prática de morrer para si mesmo e viver para Cristo. No Antigo Testamento eram os animais que morriam em lugar dos ofertantes. Agora é este homem pecaminoso que deve morrer, deve ser subjugado. Deixarmos Jesus viver em nós, quer dizer, e vivermos para Cristo. Em Gálatas 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sempre que nos congregamos semanalmente, devemos olhar para os nossos corações, se ainda permanecemos nesta aliança, e se ainda permanecemos nesta fé abraâmica, e desta senda que possamos restabelecer a nossa aliança e recebermos a apropriação do reino de Deus. Aleluia.